Bom dia, pessoal. Estamos de volta, né, com a nossa análise sintática. Espero que vocês tenham conseguido resolver o exercício 2. Não é difícil, foi bem tranquilo para aquele que encontrou o verbo e perguntou para o verbo quem ou o que, ok? Por quê? Porque você perguntando quem ou o que, você encontrou o sujeito. E o que é o sujeito? É o termo da oração que informa de quem ou do que se fala, certo? E o que sobrou? O que sobrou é o que está sendo dito sobre o meu sujeito. Então, o sujeito é de quem se fala e o meu predicado é o que está sendo dito desse meu sujeito. Eu fiz o A do exercício 2 com vocês. Está aqui, ó. Primeira coisa que eu faço é o quê? Encontrar o verbo. Encontrei o verbo, pergunto para ele quem ou o quê. Vocês têm aí. Os trabalhadores desempregados concentraram-se diante da prefeitura. Cadê o verbo? Concentraram-se. Você perguntou quem concentrou-se? Os trabalhadores desempregados. Então, os trabalhadores desempregados é o meu sujeito. É de quem o verbo diz algo. Agora você tem as garotas discutiram o texto animadamente. Cadê o verbo? Discutiram. Coloquei em vermelho. Fui lá e perguntei: quem discutiu o texto animadamente? Qual foi a resposta? As garotas. Então, de quem o verbo diz algo? O verbo diz algo das garotas, ok? Então, é o meu sujeito. Discutiram o texto animadamente é o quê? É o meu predicado. Então, se eu colocar aqui, ó, as garotas é o meu sujeito. E aí, mais para frente, discutiram o texto animadamente é o meu predicado. É o meu predicado. Então, o que eu tenho? Eu tenho o sujeito, de quem o meu verbo diz algo, e eu tenho o meu predicado. O que é que está sendo dito sobre o meu sujeito, ok? Depois nós temos, estiveram aqui alguns repórteres. Cadê o verbo? Estiveram. Estiveram é o meu verbo. Se é o meu verbo, eu vou perguntar para o verbo quem? Eu vou perguntar quem esteve aqui? Quem esteve aqui? Quando eu perguntei para o meu verbo quem esteve aqui, qual foi a resposta? Alguns repórteres. Alguns repórteres. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu sujeito. Eu tenho de quem o verbo diz algo. Eu tenho de quem o verbo diz algo. Diz algo de quem? De alguns sujeitos. De alguns repórteres, desculpa. Então, aqui, estiveram aqui. Estiveram aqui. É o meu predicado. É o meu predicado. E alguns repórteres é o meu sujeito. É o meu sujeito. De quem o verbo está dizendo algo? De alguns repórteres. Está dizendo o que desses repórteres? Que eles estiveram aqui. Então, eu tenho o sujeito e eu tenho o predicado. Depois nós temos, o robô virou uma grande atração. Quem é o verbo? Espero que vocês tenham colocado que o verbo é o quê? Virou. Então, virou é o meu verbo. O que eu pergunto? Quem virou uma grande atração? Quem virou uma grande atração? Qual foi a resposta? O robô? Se a resposta foi o robô é o meu sujeito, é de quem o verbo diz algo. E está dizendo o que sobre este robô? Que ele virou
uma grande atração? Então, o robô é o meu sujeito, de quem o verbo diz algo, certo? E virou uma grande atração é o meu predicado, é o que está sendo dito sobre o meu robô. Então, sujeito de quem o verbo diz algo. O que está sendo dito sobre o meu sujeito é o meu predicado, certo? É o meu predicado. Vamos corrigir a próxima. A próxima, o que nós temos? Nós temos os automóveis pararam na esquina. Cadê o verbo? Espero que vocês tenham colocado pararam na esquina. Pararam na esquina. Então, pararam é o meu verbo. O que eu pergunto? Quem parou na esquina? Quem parou na esquina? Quem parou na esquina? Qual foi a resposta? Os automóveis. Se os automóveis é a resposta que eu tive para a minha pergunta, então o que ela é? Ela é o meu, e os automóveis é o meu sujeito, é de quem o verbo diz algo. Vou esperar um minutinho para que vocês façam a correção. Vamos lá. E aqui, então, quem é o sujeito? O sujeito, os automóveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, os automóveis é o meu sujeito. O que estão dizendo sobre os automóveis? Que eles pararam na esquina. Se está dizendo, o que está dizendo é o meu predicado. É o meu predicado. Então, eu tenho o meu sujeito e o meu predicado, de quem o verbo diz algo e o que está sendo dito, tá? Depois nós vamos para F. Então, os automóveis, voltando aqui, é o meu sujeito. F. Disciplinados pedestres cruzavam a movimentada avenida. Cadê o verbo? Cruzavam. Cruzavam. Este é o meu verbo. Se é o meu verbo, é para ele que eu vou perguntar. O que eu vou perguntar? Quem cruzava a movimentada avenida? O que vocês vão responder? Quem? Está lá cortando o cabelo. E aí, o que vocês responderam? Quem cruzava a movimentada? Quem cruzava a movimentada avenida? Quem cruzava a movimentada avenida? Qual foi a resposta? Disciplinados pedestres. Disciplinados pedestres. Então, disciplinados pedestres é de quem o verbo diz algo. Então, é o meu sujeito. O que é que está sendo dito sobre desses disciplinados pedestres? Que eles cruzavam a movimentada avenida. Então, o que eu tenho? O que está sendo dito? Se eu tenho o que está sendo dito, é o meu predicado. Então, disciplinados pedestres é o meu sujeito. Cruzavam a movimentada avenida é o meu predicado, certo? Então, sujeito e predicado. Depois nós temos, aumentavam da noite para o dia os barracos. Cadê o verbo? Aumentavam. É para ele que eu vou perguntar. O que eu vou perguntar? Quem aumentava da noite para o dia? Quem aumentava da noite para o dia? Qual foi a resposta? Os barracos. Os barracos. Então, de quem o verbo diz algo?
Dos barracos. Então, os barracos é o meu sujeito. É o meu sujeito. O que está sendo dito sobre esse sujeito? Que aumentavam da noite para o dia. Então, aumentavam da noite para o dia é o que está sendo dito. Se é o que está sendo dito, é o quê? É o meu predicado. Vocês perceberam que o verbo sempre fica onde? No predicado, nunca fica no meu sujeito. Então, os barracos é o meu sujeito, ok? H. Os moradores querem um semáforo no cruzamento. Cadê o verbo? Querem. Querem. O que eu pergunto para o verbo querer? Quem quer um semáforo no cruzamento? Quem quer um semáforo no cruzamento? Qual foi a resposta? Os moradores. Então, de quem que o verbo diz algo? Dos moradores. Então, os moradores é o meu sujeito. É o meu sujeito. Certo? O que está sendo dito sobre esses moradores? Que eles querem um semáforo no cruzamento. Então, os moradores é o quê? Eu espero que vocês me responderam que é o sujeito. E querem um semáforo no cruzamento é de quem? É o que está sendo dito sobre o meu sujeito. É o meu predicado. Ok? Ó, aqui na G é barracos. Barracos são barracos. Barracos, objetos, coisa. Então, eu poderia muito bem perguntar o que aumentava da noite para o dia, mas a minha resposta continua a mesma, certo? Lá na D, eu também poderia perguntar o que virou uma grande atração. Por quê? Porque é o robô, tá? Mas não interfere em nada. Tanto eu perguntando quem, quanto eu perguntando o que, eu tenho que ter a mesma resposta. Por quê? Porque é de quem o verbo diz algo. E o verbo diz algo de quem? Do meu sujeito. Depois nós temos, voou agora o último pássaro preso. Quem é o verbo? Voou. Voou é o meu verbo. Vou perguntar, quem? Quem voou agora? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? O último pássaro preso. O último pássaro preso. Então, de quem o verbo diz algo? Do último pássaro preso. Então, o último pássaro preso é o quê? É o meu sujeito. E voou agora é o meu predicado. Sujeito de quem o verbo diz algo. Predicado, o que é que está sendo dito sobre o meu sujeito. Certo? Depois nós temos, viajaram ontem nossos atletas. Cadê o verbo? Viajaram. O que eu pergunto? Quem viajou ontem? Quem viajou ontem? O que nós temos? Nossos atletas. Então, nossos atletas é de quem o verbo diz algo. Se é de quem o verbo diz algo, é o meu sujeito. Então, viajaram ontem é o que está sendo dito. Se é o que está sendo dito, é o meu predicado. Então, viajaram ontem é o meu predicado. Nossos atletas é o meu sujeito. Ok? Depois nós temos o cadeado deste portão está com defeito. Cadê o verbo? Está. Está é o meu verbo. O que eu pergunto? Quem está com defeito? Quem está com defeito? Qual foi a resposta? O cadeado deste
portão. Então, o cadeado deste portão é de quem o verbo diz algo? É o meu sujeito. É o meu sujeito. Então, o que que eu tenho? O cadeado deste portão é o meu sujeito. É de quem o verbo diz algo. Sujeito. Troquei ele aqui. Sujeito. Está com defeito é o meu predicado, certo? E depois nós temos o leite materno é importante nos primeiros meses da criança. Cadê o verbo? É do verbo ser, é o meu verbo ser. Então eu pergunto, quem ou o que, né, na verdade, o que é importante nos primeiros meses da criança. O que é importante nos primeiros meses da criança? Qual foi a resposta? O leite materno. Então, o leite materno é de quem o verbo diz algo. Se é de quem o verbo diz algo, é o meu sujeito. Então, nós temos aqui o leite materno é o sujeito. É importante nos primeiros meses, é o meu predicado. Ok? Então, com esses exercícios, ó, eu vou deixar destacado o sujeito e o predicado, ó. Às vezes, primeiro vem o sujeito, depois vem o quê? O predicado, sem problema. De quem o verbo diz algo, sujeito. O que está sendo dito, predicado. Então, ó, sujeito e predicado. Ó, sujeito e predicado. Sujeito e predicado. O que nós temos? Ó, predicado e sujeito, inverteu a ordem, mas na matemática a ordem dos fatores não altera o produto, aqui também não. Quem diz o que, de quem está sendo dito é o meu sujeito e o que está sendo dito é o meu predicado. Temos aqui, ó, sujeito e predicado, ó, predicado e sujeito. Peraí que eu... Certo? Ó, sujeito e predicado. Sujeito e predicado. E por último, sujeito e predicado. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer. Refaça os exercícios, faça a correção, se possível, refaça. Análise sintática, gramática, quanto mais eu faço, melhor eu fico, certo? É igual andar de bicicleta, quanto mais eu ando, melhor eu fico. O que eu quero que vocês façam agora? Agora vocês farão o exercício 3, ok? Então, para a próxima aula, vocês farão o exercício 3. Circule o sujeito e sublinhe o predicado. Tá, circule o sujeito e sublinhe o predicado. Mas em todos os exercícios vocês farão a perguntinha. Ó, grandes navios deixavam o velho porto. O que deixava o velho porto? Grandes navios. Faça igual vocês fizeram no exercício 1 e no exercício 2. Tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã.